Eu estudo para concurso público desde 2012 e de lá para cá eu tive muitas reprovações, muita dor de cabeça e muitos tropeços no meio do caminho, mas também tive algumas aprovações. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para você, dando 5 dicas, 5 conselhos que eu gostaria de ter recebido lá atrás, quando eu comecei a estudar, e que poderiam ter me ajudado a encurtar ainda mais esse caminho de preparação. Fala, futuro aprovado, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a esse canal se você está passando aqui pela primeira vez. Bem, esse vídeo aqui é muito importante, principalmente se você está começando aí a sua caminhada para estudar para concurso público e não tem uma direção, não tem um rumo. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu passei muitas vezes vários apuros aí em relação a materiais, a como estudar, a técnicas de estudos, enfim, a gerenciamento de tempo. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui passando para você 5 dicas, 5 conselhos muito importantes que eu gostaria de ter recebido lá atrás quando eu comecei a estudar e que poderiam sim ter me ajudado bastante aí na minha aprovação. Bem, a dica número 1 é a seguinte: escolha o material correto para aprender. Eu tive um erro gravíssimo lá atrás, porque hoje em dia tá muito fácil, né? O conteúdo aí na internet, no YouTube, nos sites de cursinhos, os materiais didáticos hoje estão disseminados aí na internet. Mas antigamente, há uns 8 anos atrás, não tinha tantos cursinhos preparatórios assim não. Hoje tem dezenas aí, né? Apostilas, livros, material em PDF, enfim. Só que lá atrás eu usei muita apostila de banca de jornal e também vídeos no YouTube. Só que eu tive um erro gravíssimo, um erro muito grave. Eu escolhi materiais que não eram adequados para mim. Material desatualizado, material que não era em conformidade com a banca organizadora, videoaulas totalmente desatualizadas, videoaulas que passavam conteúdos acima do meu nível de cobrança de prova, enfim, eu não tinha a noção, a mínima noção de qual era o melhor material para que eu pudesse estudar. E isso foi um erro gravíssimo que eu fiz lá atrás, e isso me prejudicou bastante quando eu ia fazer provas. Porque quando eu abri a prova, eu sabia o assunto, conhecia, porque eu já tinha visto, só que faltavam detalhes. E esses materiais, né, de antigamente, não tinham esses detalhes. Hoje está muito bem esmiuçado o conteúdo. Eu achava que quanto mais conteúdo tinha ali, mais eu era inteligente, mais eu aprendia a matéria, e não era bem assim. Então, minha dica importante para você: escolham materiais atualizados, materiais que vão servir para o seu jeito de estudar, para o seu método de estudo. Qual que seria o seu método? É assistir videoaula? É leitura? É questões? É simulado? Qual que é o bojo de materiais que você vai precisar para poder aprender? Escolha sempre materiais adaptados com a sua realidade. Isso é uma dica muito importante. Segunda dica importante: quantidade não é qualidade. Houve um tempo na minha vida que eu me programei para sair do trabalho e estudar apenas full time, né? Ficar o dia todo estudando. Então eu estudava das 7 da manhã às 6 horas da tarde. Às vezes eu estendia um pouquinho mais até as 8, 9 horas, quando eu tinha que fazer algum resuminho, alguma anotação, né, daquilo que eu estudei naquele dia. Só que eu achava que quanto mais eu estudasse, mais inteligente eu ficava, mais o conteúdo entrava na minha cabeça. E eu percebi que não era bem assim. Não adiantava nada eu estudar das 7 da manhã às 6 horas da tarde sem qualidade, sem me atentar aos detalhes, sem me atentar à forma de aprender. Eu achava que quanto mais conteúdo eu tivesse absorvendo, mais conhecimento eu tinha. E não é assim. Conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que a memorização, o sistema de aprendizado, ele tem certa escala, ele tem degraus que tem que galgar. E eu não sabia qual era esse mecanismo, não sabia o passo a passo de como absorver mais ainda o conteúdo, mas memorizando. Porque você jogar 2, 3, 4, 5 matérias por dia na sua cabeça, isso daí é simples, né? Você estudar 10 matérias por dia, não tem problema nenhum. Só que será que realmente você consegue absorver todo o conteúdo que você está estudando com qualidade? Eduardo, o que seria essa qualidade? É realmente entender, compreender e aprender aquilo que você está estudando. Não adianta nada você só ter aquela memória de curto prazo e a longo prazo você não lembrar mais do conteúdo. Então eu não tinha essa noção. Eu estudava o dia todo, sem pausas, né? Só pausava ali, para almoçar, mas ficava ali, ó, na peleja ali o dia todo, mas não adiantava nada. Quando chegava na prova, cara, mais errava do que acertava. Então comecei a entender que não importava muito a quantidade, né? Se era 10, 12 horas por dia, e sim a qualidade, os detalhes do aprendizado é que fazia total diferença quando eu fosse matar questões de prova. Terceira dica: faça questões todos os dias. Galera, eu tinha um problema gravíssimo de não responder questões todos os dias quando eu estava estudando. Era 90% videoaula, 10% leitura e 0% questões. Mas eu compreendi o quão importante é você resolver questões de prova. Eu não simulava, então eu estudava muita teoria, assistia videoaula, tentava absorver o máximo de conteúdo possível, só que eu esqueci de um detalhe, que quando eu estava na prova, cara, era uma prova, era escrita, era impressa, então ali tinham questões que eu deveria desenvolver, desenrolar, para poder matar ela.
Então, cara, como que eu ia fazer isso se eu não treinava isso em casa? Como que eu ia fazer isso, desenrolar, entender todo o contexto, como que a banca cobra aquela questão, como que ela gerencia ali as pegadinhas dentro de prova, se eu não treinava isso em casa? Então eu não praticava simulado, eu não tinha metas de questões, eu não resolvia questões da apostila ou de uma videoaula no YouTube quando o professor passava na lousa, enfim. Eu só queria aprender vendo, aquele estudo bem passivo, só observando. E isso não funciona se você quer realmente passar em concurso público. Depois que o tempo foi passando, eu fui compreendendo o quão importante é você resolver questões todos os dias, mesmo que você seja o aluno mais básico até o aluno mais avançado. Quanto mais questões com qualidade, não resolvendo apenas, mas com qualidade, estudando cada uma das alternativas, estudando os comentários, sabendo realmente se você entendeu o contexto do enunciado, quanto mais você estudar as questões, principalmente pelo estudo reverso, vou deixar até aqui em cima nos cards como que você faz isso, você vai ter uma preparação de excelência, sempre estudando por questões, beleza? Então essa dica é muito importante, se você não fazer questões, começa a praticar desde agora. Quarta dica importante, concorrência é um mito. Pessoal, chega a ser até engraçado porque eu tinha muito problema com concorrência, com pessoas, né? Quando eu chegava no local de prova e via aquela multidão assim, eu falava, caraca, velho, e agora? Começava a bater um desespero, a minha mente começava a bugar, começava a me dar suadeira nas mãos. Quando eu vi um japonês, então, eu falava, nossa, já era, aquela vaga daquele cara. Quando eu vi uma rapaziada que tinha uma cara de nerd assim, eu falava, ixi, sem chance pra mim. Então isso me massacrava muito mentalmente. Quando eu tava estudando na minha casa, sozinho, quietinho ali, tranquilo, não tava vendo pessoas, não tava muito ligado em concorrência, nas redes sociais, o que estavam falando, o que deixavam de falar, enfim. Mas quando eu tava presencialmente, via aquela multidão, me batia um desespero. Então, a dica muito importante que eu gostaria de ter recebido lá atrás, concorrência é um mito. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, estude com excelência sempre para ser o primeiro lugar. Alguém tem que ser o primeiro colocado quando sair o diário oficial. Que tal você ser? Então, nunca pense em nota de corte. Aquele aluno que pensa em nota de corte, aquele aluno é um mediano. Quando você tá pensando em nota de corte para sua região, você tá querendo falar para você mesmo, eu sou limitado, então é dali para baixo. Eu nunca vi um mediano ser dali para cima. Então sai desses grupinhos de WhatsApp, Facebook, de Telegram que fica falando de concorrência, de quantas pessoas estão inscritas no concurso. Cara, isso não interessa para você. Se você sempre tiver a capacidade de estudar com a mesma energia, com o mesmo potencial para ser o primeiro colocado, você vai ser. Tudo isso é um desenho mental. Quanto mais você desenha e age como um primeiro colocado, com certeza absoluta isso vai se materializar na sua vida. Agora, se você ficar pensando na sua concorrência, na nota de corte, o quanto você é limitado, você jamais vai ser aprovado. Concorrência é um mito, não fique ligando para isso, enxergue apenas os seus defeitos, as suas falhas e corrija isso, beleza? Quinta e última dica, seja persistente, a sua hora vai chegar. Pessoal, ser persistente é uma virtude do concurseiro. Se você é uma pessoa que tem uma mente limitada, o seu desejo, esse desejo ardente de ser aprovado é limitado, dificilmente você vai ser aprovado. Agora, se você for persistente, isso com certeza vai trazer bons resultados. Isso aconteceu lá atrás na minha vida. Eu fui reprovado, cara, diversas vezes. Não foi 10, não foi 15, não foi 20, foi mais vezes. Porque reprovação é a regra, tá? Reprovação é a regra. O não você já tem. Agora você precisa conseguir o sim para você mesmo, tá? Você tem que acreditar que isso é possível. Isso só vai ser realizado se você for persistente. Uma hora vai chegar. Pessoal, passe em concurso público aquela pessoa que vê a falha e corrige, vê a outra falha e corrige, e vai aprendendo com seus próprios erros. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, ser fracassado não é aquela pessoa que foi fazer a prova e não teve um resultado satisfatório. Ser fracassado é a pessoa que desistiu no meio do trajeto. Aí sim você pode olhar para o espelho e falar assim, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Agora, se você chegou até a sua prova e não conseguiu ser aprovado, você tem que aprender com aquilo. Quais foram os principais erros que você cometeu durante a sua preparação, não durante a prova, mas durante a sua preparação, que fez com que esse resultado não fosse satisfatório. Aí você corrige e parte para a próxima. Seja sempre persistente, porque a sua hora vai chegar. A minha hora chegou. Até o ano passado, eu era servidor público municipal, pedi exoneração para cuidar do meu negócio, para ajudar muito mais alunos. Mas você, qual que é o seu grande propósito? Se você tem uma meta definida, se você tem um objetivo na sua vida, daquele cargo, daquela carreira específica, continua persistindo que a sua hora vai chegar. Agora eu quero saber um pouquinho mais de vocês. Deixa aqui embaixo quais conselhos que você gostaria de receber, né, durante a sua preparação, que você acha que é fundamental, essencial para você ser aprovado. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal acionando o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade quando a gente postar um vídeo, beleza? Ótimos estudos para você, pode sempre contar comigo. Até mais.